Então, boa noite. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que ilumine a cada um de nós, encarnados, desencarnados, agradecendo por essas bênçãos recebidas nesse momento, agradecendo por toda a orientação que temos durante a nossa jornada, pedindo que ilumine a todos nesse planeta, em especial os dirigentes políticos, dirigentes doutrinários, que todos sejam esclarecidos e que possamos, dentro da nossa missão, cumprir a missão de pai, de mãe, no trabalho, na sociedade, em casa, no centro, em todos os lugares. Cada um de nós tem uma pequena missão a cumprir e todos juntos, unidos, nós podemos elevar e alavancar a evolução do planeta. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, e a lição é prodígios dos falsos profetas. Muito bem. Então, nós estamos estudando o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E estamos ainda no capítulo número 1. Então, a gente parou aí no meio do capítulo. O Celso, gostaria de ler? Posso? Então, continuemos no capítulo, metade do capítulo. Continuidade, né? Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório, em silêncio e profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e ou as misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em regenerações, reencarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, na tradição grega.
Somente o sentimento do amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas nesse momento. Nesse terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem maturidade psicológica robotizam-se, sem definição, seguindo a trajetória das forças em antagonismo, inimizando-se umas contra as outras. As esperanças estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem da vida imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender, de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. Observemos que o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas, e suas grandiosas construções ruíram e hoje servem de amparo às serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastadas pelas águas oceânicas à sua profundeza. O tempo terrestre é relativo aos movimentos do planeta no seu giro infindável sobre si mesmo e em torno do Sol, sobre a direção do celeste governador que o guia desde os dias longínquos de nebulosa de gases incandescentes. Então, a gente tem que entender, né, que a nossa vida na Terra é passageira, ela é muito curta. A gente, quando está encarnado, a gente dá muita importância à nossa vida aqui na Terra. A gente tem que lembrar que nós somos eternos, né? Fomos criados e vamos viver daqui para frente, né? Para sempre. E que essa vida, essa encarnação é só uma de muitas, e de muitas que virão. Esse texto está escrito, né? Foi escrito exatamente no, no auge da pandemia do Covid-19. Então ele está falando sobre o Covid, que é uma pandemia que matou muita gente e ainda continua matando algumas pessoas. Mas é uma coisa, como esse Covid-19, podem vir no futuro outras pragas, outros desastres. Então, ele falou de terremotos, maremotos, que podem destruir parte, podem matar muita gente. Mas o importante não é se a pessoa, ah, não, houve terremoto e eu morri. Eu perdi esse corpo, né? Eu perdi essa vestimenta, essa roupagem, mas eu continuo vivo. Então, ele está dizendo que a evolução vai acontecer. O planeta vai evoluir, as sociedades vão evoluir. E para que isso aconteça, Jesus está enviando um monte de emissários. Então, está descendo na Terra espíritos muito mais elevados que poderiam estar reencarnando em outros planetas superiores, como, por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes poderia estar encarnando em um outro planeta. Francisco de Assis poderia estar encarnando em outro planeta. Mas eles preferem ficar na Terra para nos auxiliar. Então, tem muitos espíritos que vão vindo e vão reencarnar para ajudar na nossa evolução. Então, problemas vão existir, dificuldades vão existir. Agora, a gente tem que saber enfrentar essas dificuldades, esses problemas, né, com fé, com amor no coração, sabendo que são dificuldades, são problemas passageiros, né? Então, e sabendo que a gente tem todo o apoio de Jesus, todo o apoio de toda essa comunidade espiritual. A gente vai passar, mas independente do que for passar fisicamente,
a gente tem que se focar na nossa melhoria, na nossa evolução, porque o planeta vai evoluir. Se a gente ficar para trás, é um problema nosso, mas o planeta vai evoluir. Eu só queria acrescentar, por isso, que tudo isso que aconteceu e o que poderá acontecer não significa que isso é programado pelo mundo espiritual. Quer dizer, o mundo espiritual vai mandar o vírus para poder atacar. Isso não é esse pensamento que a gente tem que ter, né? Porque as coisas que acontecem aqui é previstas pelo mundo espiritual porque eles veem como é que é as consequências dos atos dos humanos aqui, né? A única coisa que a parte geológica, talvez, né? Eles sabem o que vai acontecer porque dentro da Terra tem um magma lá, né? E aí ocorre, então, nas placas, a movimentação das placas tectônicas, aí então pode ter erupção, essas coisas, né? Mas também não é causado pelos espíritos, eles provocam isso para ter isso aqui ou aquilo lá, né? Mas eles conseguem ver as consequências. Agora, a maioria dessas consequências são causadas pelos próprios humanos, né? Que têm que suportar o que eles estão fazendo, como consequência dos atos e do comportamento humano em geral, né? Só para ter uma ideia bem clara sobre isso daí. Perfeito. Bom, logo mais formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sobre a tragédia tempestade viral. Deve ser a pandemia aí, né? Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções especiais adrede programadas para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galiléia. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapaces. Certamente se referia aos irmãos desencarnados, que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem em atormentar antigos desafetos, desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem persegue três variados e odientos. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-no excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam, formando uma nuvem espiritual, semeiam a desordem e a incompreensão nas almas já aturdidas em si mesmas, perseguindo-as com tenaz insistência. As atividades severas nos aguardam em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos perigosos do mal em hordas asselvajadas e dispormos de condições para recebermos os recém-desencarnados que possamos trazer para nossos diversos setores socorristas. À semelhança dos dias de guerras hediondos, estamos diante de uma ainda mais perigosa em face da sua singularidade, como ocorreu nos dias do passado. Novamente silenciou, pudemos ver os seus olhos brilhantes com lágrimas que os aureolavam. A tonalidade da voz nos produzia sentimento de ternura e solidariedade pelos sofredores do mundo. De alguma forma, também somos quase todos sofredores. O auditório emocionado pôde então acompanhar a peroração final, coroada por emocionada prece de súplica a Jesus. Senhor, envolve-nos, os teus servidores fiéis, nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à tua expectativa no convite que nos fazes para atender a humanidade sobre as sevícias necessárias à sua evolução. Desde priscas eras, convidas-nos
todos a compreender o destino que nos está reservado sobre as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitávamos, enviaste-nos de outro astro celeste luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se às injunções grotescas do planeta para nos ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos delicados para que o espírito melhor se utilizasse, empreendendo o processo de purificação do vaso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Depois que eles construíram algumas raças na Eurásia, vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocarem em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, à vida, a si mesmos e ao seu próximo. Com desvarios coletivos ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastaram. Sucessivamente enviaste espíritos temerários e insensíveis para submeter e domar as más inclinações, e nada quase conseguiram. Depois de devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregavam de imortalizar teu nome, e a civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores de mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, como recurso de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia e, não tendo alternativa, envias a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Ei-nos as tuas ordens, Senhor, dos espíritos e do planeta terrestre sob o teu comando, repetindo: glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade. O recolhimento era silencioso, geral, ouvindo-se suave voz doce e melodia passeando no ar entre pingentes de luz azul e nível brilhante. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou: agora, cada qual busque o responsável pelo seu grupo, que descerá à terra para receber as instruções de que necessitam. Começamos a sair, seguindo em direção a um outro edifício térreo, dividido em grande número de salas. O zimbório celeste palpitava de estrelas brilhantes que produziam singular claridade à noite especial. Uma grande expectativa pulsava no meu peito e certamente em todos que estivermos presentes ao significativo encontro. Então, o texto está falando do que a gente passou pela pandemia. Então, Jesus, o governador do planeta, ele enviou e envia emissários, né, apóstolos, em todas as épocas da humanidade. Então, a gente tem um monte de discípulos de Jesus em todos os países, em todos os cantos do mundo, em todas as épocas. Esses espíritos reencarnam na forma de missões para nos ajudar a crescer, a evoluir. Muitas vezes a gente ignora esses espíritos, essas pessoas,
A gente crucifica, a gente mata e faz um monte de barbaridade. Mas Jesus, com todo o amor, com todo o carinho, né, com toda a paciência, ele vai mandando emissários aqui, lá, 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 para a gente. E nessa prece, ele relatou, né? Então, foi enviado lá, Moisés foi enviado. Veio vários discípulos aí, veio Sócrates, veio Platão, veio Buda, veio tem tantas pessoas em vários lugares para ajudar o nosso crescimento. E a gente pensa muito na matéria, né? Então a gente cria um império. E o império um ruiu. O império 2 ruiu. O império 3 também foi embora. Então, os grandes impérios que existiram na humanidade são passageiros, porque são impérios baseados na força, baseados na matéria. E o que vence é o amor de Jesus, todos nós. Então, nessa evolução, Jesus vai orientando a gente para a gente crescer, evoluir. E às vezes a gente precisa de algumas lições um pouco mais doloridas, sofridas. Então, a pandemia, né? Então, a pandemia hoje parece controlada. Como a AIDS, algum tempo atrás, também foi algo que mexeu com o nosso, com muita gente, né? E agora parece que está mais controlado. Então, essas, esses problemas servem para a gente refletir sobre a importância dessa vida. Um vírus como esse da Covid-19, ele levou pessoas de todas as classes sociais, de todos os países, de todo lugar, né? E às vezes pessoas, até que, né? Eu vi vários casos de pessoas que tinham atividades físicas, faziam muitos exercícios, eram corredores, eram atletas, pegaram Covid e faleceram. Outras pessoas, né? Eu peguei Covid e estou aqui ainda. Não, eu não mereci voltar ao plano espiritual. Eu ainda preciso passar ainda um bom tempo aqui, né? Então, a gente, esse vírus que leva a gente, fala, ó, é uma coisa tão simples que pode acabar com a vida. Então, qual a importância dessa vida? A gente tem que estar aqui para crescer, para evoluir, para respeitar o próximo. E veio a Covid atrapalhando a vida, né, de muita gente. Mas a equipe espiritual se planeja para ajudar as pessoas, para receber as pessoas que desencarnam, para ajudar as pessoas que estão hospitalizadas, para ajudar os médicos, para ajudar todo mundo. Então, existe uma dificuldade, que foi a pandemia, mas toda ajuda foi enviada junto para a gente sofrer menos, não entrar em desespero, enfrentar a dificuldade. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Daniel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. E o que quer dizer essa frase do Manuel? Vamos lá. O que significa a frase do Manuel? Tudo que a gente faz reflete. Toda ação
tem uma reação. Nosso pensamento provoca ações. As nossas atitudes, os nossos atos provocam ações. E tudo isso impacta na nossa vida, no meio ambiente, nas pessoas ao nosso redor. Então, se a gente quer colher felicidade, quer colher boas coisas, vamos plantar boas coisas, bons pensamentos, boas atitudes. Então, a gente quer receber tudo de bom, mas faz tudo de errado. Aí não tem muito bom, né? A gente quer ter uma saúde perfeita e come errado, e dorme mal, e vive estressado, só fica fazendo fofoca dos outros. Aí a gente vamos tentar, né, fazer as coisas da maneira mais correta possível, que a gente vai entrar em equilíbrio e a gente vai viver bem. É por isso que eu acabei dizendo aqui, muitas vezes o que ocorre aqui no planeta são consequências, são reflexos do próprio comportamento humano. Capítulo 2, estabelecendo tarefas. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se, utilizando-se de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo de valores que não interessavam. Simpático, com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamara Francisco Spinelli, de origem napolitana e que trabalhara no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o desde quando veio residir em cidade relativamente modesta dos Pagos Gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem, que deveriam colocar no estado sulino do Brasil os pilotis para a ingente obra de cristalização das massas. Elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, mantendo o intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Irradiava peculiar luminosidade e o seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro líder. Foi proferida uma prece com unção especial e logo após leu-nos a pauta para o trabalho. Com muita gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da Era Nova, cognominada como de regeneração da humanidade. Unimos-nos todos dos diferentes grupos, enquanto os seus responsáveis aproximaram-se da delicada mesa e sentaram-se em sua volta. Uma suave melodia, parecendo trazida por brisas muito delicada, criou uma psicosfera de paz e alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A Mãe Terra, com os seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável, que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo somático, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam, exceção feita, naturalmente, àqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Depois de comentários generalizados, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução.
sem a necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida nas suas sagradas manifestações. O desrespeito à natureza com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora, e ao adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia, pelo fato de encontrar-se espalhada pelo orbe planetário em razão da facilidade de contágio por decorrência dos múltiplos recursos de locomoção e transporte velozes que vê-se às distâncias continentais. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção das extravagâncias que desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais no dia a dia existencial. Então, está dizendo, né? A população polui a água. Então, hoje a gente tem dificuldade de obter água e é cada vez mais difícil a gente obter água potável, porque a gente acaba poluindo os rios, a gente polui os mares. Então, existe grande, né? Tem uma quantidade gigante de plástico lá no Oceano Índico, que é um verdadeiro continente, uma verdadeira ilha só de plásticos. Isso contamina os peixes. Isso contamina tantas outras coisas. E a gente acaba achando que as nossas ações não nos afetam. Então, por exemplo, eu estava assistindo outro dia, né, sobre uma empresa um país, acho que na Inglaterra, por exemplo, ele estava pescando longe do mar da Inglaterra, porque tinha uma quantidade muito pequena de peixes naquela região. Aí eles foram buscar peixes no Oceano Índico. Então eles atravessaram todo o Mediterrâneo e foram buscar peixes lá, pescar no Oceano Índico. Aí levaram os peixes lá para a Inglaterra. Aí, quando eles chegaram lá na Inglaterra, eles perceberam que os peixes estavam contaminados com as emissões nucleares. Aí eles foram investigar e no fundo do mar existiam vários tambores de lixo nuclear. A energia nuclear é uma energia boa, desde que você seja ético, seja respeitável, né? Então você faz uma energia, você produz a energia nuclear e o que sobra disso você tem que manter por 100, 200 anos em lugares reservados. As pessoas não querem manter isso e pegaram aqueles tambores de lixo nuclear, em vez de armazenar, foram jogar longe, lá no Oceano Índico, aonde não me afetava. Mas eu que joguei o lixo lá longe, fui obrigado a pescar lá longe. Aí o peixe que eu pesquei e trouxe para cá estava contaminado. Por quem? Por eu mesmo que joguei no lixo. Então, tudo acaba, né, tendo a ressonância, tendo a nossa ação e reação.
Então a gente reclama de, por exemplo, de enchentes, mas a gente joga lixo na rua, a gente joga, entope os bueiros e faz um monte de coisa errada. A gente vai, o trânsito, né? Tá todo mundo que passar ao mesmo tempo. Aí o trânsito para. Se há um respeito das pessoas, passa outro, o trânsito flui muito mais rapidamente. Então imagina 100 pessoas querendo passar pela porta. A porta trava e ninguém sai. Então tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no que reflete. Então esse vírus também é um reflexo dos nossos pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, das nossas ações. Então, o vírus foi criado por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos. E, por misericórdia divina, eles, Deus nos ajuda a passar por algo que a gente mesmo provocou. Hum. Posso perguntar? Pode? Eu quero entender, e talvez seja uma pergunta para as pessoas mais velhas que eu, né, que tenha mais de 62 anos, porque quando a gente fala do reino de Deus, o reino de Deus é desse mundo, né? É para todos nós. Nós podemos sentir, né, a presença do reino de Deus. E aí, a gente vê, quando as pessoas nascem, você falou que o plano material já capta as pessoas. A gente tem um grande embate, né? Porque assim, a gente vê e todas as religiões falam dessas dificuldades que depois cada religião apresenta a, a sua doutrina, apresenta a sua luz, né? Guia com a sua luz. Essa sensação de impotência, né, diante dos ensinamentos de Deus, que a gente sempre que tem, né? As pessoas mais velhas, elas já conseguem ver diferente, ou é porque, assim, sou eu com a minha visão de mundo nesse momento, que fico assim, desapontada com as situações, inclusive algumas que você colocou, e eu tenho eu percebo essa ressonância, né? Ela é individual. As pessoas mais velhas que eu já veem algo melhor nessa perspectiva, ou a gente, não que a gente tenha que ficar sempre, eu sei que a gente aprende, né, a cada momento sobre Deus, a gente evolui a cada momento, né? Mas a gente vai viver a vida inteira nesse embate, é, Então, a gente está passando por um momento, né, de transição. Nessa transição, a gente está passando por uma fase do planeta onde tem ainda muita violência, muitos, muitas pessoas pensando só na parte material, na parte sensual, sexual, e a gente está numa fase que aparentemente houve uma volta na evolução. A gente voltou para trás. Então a gente fala, não, mas há 100 anos atrás não era tão ruim como é hoje. Há 50 anos atrás não era tão ruim quanto é hoje. Agora parece que tá coisas tão piores. Mas a gente tem que analisar que o planeta, né, como um todo, tem mais de 20 bilhões de encarnados e desencarnados. Desses 20, 21, 22, 25 bilhões de pessoas, apenas 8 estão encarnadas. Desses 8,
tem uma parte delas que realmente ainda é muito teimoso, que ainda está muito ligado à matéria, muito ligado à maldade. E a gente passa por essa transição, né? E todos nós estamos tendo a chance de mostrar que a gente merece ficar no próxima fase do planeta, no mundo de regeneração. As dificuldades que a gente faz, então você está falando o seguinte: uma pessoa mais evoluída que nós consegue entender as dificuldades. Então, quanto mais esclarecido a gente é, mais a gente consegue enfrentar os problemas. Então, eu posso pegar um problema, né? Que eu falo, esse problema me abaixa, me deprime, me joga lá para baixo. Uma pessoa mais esclarecida, com o mesmo problema, ele não se abala. Assim como um problema que pode ser simples para mim, acaba afetando muito uma outra pessoa. Depende de pessoa para pessoa. E quanto mais esclarecido a gente é, né? Você falou de idade, talvez você tenha falado de idade de espírito. Cada vez espíritos mais velhos, pessoas mais maduras. Então a gente está aqui na carne, cada um com uma idade diferente. Mas às vezes a pessoa mais nova na carne é o espírito mais evoluído de, dentre nós, dependendo, né? Então, às vezes fala, tal, a minha netinha, que está com quase 7 anos, ela pode ser mais evoluída do que eu. Deve ser mesmo. Mas é, é, ela, materialmente, tem 7 e eu 57. É só 50 de diferença, materialmente. Mas física, de espírito, ela pode ser muito mais velha do que eu, né? E hoje está no corpo de criança. Mas as experiências que nós temos na carne, a gente tem que procurar aprender, procurar o que essa experiência quer trazer para mim, o que eu posso aprender com isso. Então, existe uma dificuldade na nossa frente. Então, eu vou pensar, como é que eu vou superar essa dificuldade? Para superar a dificuldade, eu vou mexer com o meu intelecto, eu vou mexer com a minha paciência, eu vou mexer com a minha fé. Então, tem pessoas que já passaram por isso, tem lá um negócio, isso aqui é só fazer pá, 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 resolvi, acabou. Outras pessoas com o mesmo problema falam, ai, meu Deus, não consigo resolver isso. E cada um, essas experiências fazem, as experiências são para a gente crescer, né? Então, às vezes, uma coisinha pequena faz a gente sofrer tanto. Aí depois a gente passa por aquilo e fala, nossa, meu, eu me desesperei por causa disso, dessa bobagem. Mas só depois que a gente consegue superar, a gente consegue crescer. Então, tudo na vida faz parte do nosso crescimento. A pandemia, como está dizendo, foi feita para a gente refletir na fragilidade da vida humana. Não importa se você é rico, saudável, né, vive num lugar muito bonito, tem o vírus e você desencarnou. Então, uma pequena a fragilidade da vida humana é isso. A gente está aqui no nosso corpo, a gente dá muita importância para esse corpo. A gente tem que conservar o corpo, isso é verdade. Mas a gente não, mas tem que dar importância para a nossa evolução, para o nosso espírito, para a nossa evolução moral. Então, é sempre experiências para melhorar a nossa reflexão, para melhorar nosso entendimento sobre a vida.
né? Só para colocar algumas palavras aí também, né? Ela falou sobre os mais velhos, que têm mais de 70 anos, é o meu caso, eu já tenho 74. Ah, mas é gozado. Não sei, alguns sabem, outros não, né? Mas eu tenho um irmão gêmeo, né? O nome dele é Jair. Jair. Bom, mas ele não é nada parecido comigo. Se você olhar, o Lourenço é mais parecido comigo do que o meu irmão, pra você ter uma ideia. Ele é mais alto que eu, loiro, olhos azuis, e eu, né, não tem nada a ver comigo. Mas é meu irmão gêmeo. 74 anos ele tem também, né? E ele nasceu na mesma matriz da família, e a minha família se tornou espírita. Ele também convivia um pouco com isso, mas depois que casou com a esposa dele, ele se dissociou, né? E hoje ele pode até falar um pouquinho de espiritismo, mas não procura espiritismo e tal. Ele tem uma ideia completamente diferente de vida. Ele prefere viver uma vida mais material do que espiritual. Ele fica, e a família dele também vive apavorado quando surge qualquer tipo de doença. Na pandemia, sofreram, né, entraram em depressão. E eu, por exemplo, no caso da minha família, a gente não entrou em depressão por causa disso. Então, realmente não dá para você igualar as pessoas pela idade deles, né? É isso, né? Porque é o comportamento da pessoa, aquilo que ela aprendeu com a vida, aquela que ela pôde tirar de ensinamento dos sofrimentos, das dores, né? Dos desafios, o quanto eu aprendi. E eu estou aprendendo ainda, eu estou aprendendo vamos dizer assim, com o próprio envelhecimento da matéria, né? E isso me faz. Porque, por exemplo, eu estou com 74 anos, mas na minha cabeça eu tenho uns 20 anos a menos. Eu quero fazer coisa que eu tinha quando eu tinha 50, alguma coisa assim, né? E agora, tem gente que tá velho, parece que tá morrendo, né? Não, eu só tô. Tem 74, já tá acabado, né? Eu não tô acabado, não, pelo amor de Deus, ainda tem muita coisa para a gente investir, né? Investir nisso. Então, tem essas diferenças mesmo. Eu, na minha própria família, tenho, né? Aqui, por exemplo, na Casa da Esperança, boa parte das pessoas já são mais de 60 anos também, né? Mais de 60 anos. E a gente agora está procurando um grupo jovem, né? Abrir algum grupo jovem aqui, porque, né? Dá a impressão de que a gente vai lá no centro espírita e só tem velho falando lá. O único que é mais novo é o meu filho, o Marco, que está com 42, né? Mas, sabe, é diferente, é diferente. Então, o Marco já tem um amadurecimento bastante bom, né? Às vezes eu falo para ele, pô, você parece velho, rapaz, você parece que está muito maduro. Porque ele está muito maduro, não gosta de errar, não sei o quê, mas parece velho. Então, você vê, tem diferenças, né? De vida. Vamos continuar com a leitura. As comunidades que trabalhariam no Brasil sob o comando de Ismael obedeciam a programação específica qual ocorreria nas diversas nações conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área da saúde no passado participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando os seus devotados companheiros encarnados. Outros espíritos igualmente especializados na área da saúde hospedar-se-iam nos nosocômios tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes que necessitariam de apoio e terapêutica especializada. Seria um intercâmbio mental, emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na Terra. Alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, com especificidades nas regiões Sul, Centro e Nordeste,
sob a supervisão de Eurípides de Barçanufo, em homenagem à sua desencarnação em 2 de novembro de 1918, pela gripe espanhola. O subgrupo no qual se me encontrava permanecia na região Nordeste e contaria com a cooperação de espíritos que mourejaram nesta área em sua última existência e, de alguma forma, são responsáveis pelas atividades superiores que dizem respeito a cada grupo social. Ouvimos as considerações com respeito à emoção, porque se tratava de algo pior do que uma guerra deflagrada, ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais a respeito dos tempos chegados. Ainda não se espalhara o terror, conforme iria acontecendo, com os estágios iniciais de pico e de continuidade menor de contaminação. Habituadas aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergavam providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados e ainda a má imprensa imantada aos interesses sórdidos procurava mascarar a realidade com fantasias ou sob o comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar o povo e intimidava-o. Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social. Os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina em que as criaturas humanas passavam a ser números e jamais pessoas. Pode-se imaginar a frieza desses capitães do poder em toda parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais, e outra parte, também dominada por outra classe de interesses, gerando pânico mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e sofrimento incalculável da humanidade. A disfarçatez das suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietação que tranquilidade, enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogo de interesses políticos venais lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honoráveis. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias e empresas de várias especialidades, famílias e pessoas verdadeiramente humanas, oferecendo-se para diminuir a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização e do amor. Os cristãos, especialmente espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento dos recursos próprios para melhorar a situação dramática num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se omisie. Mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos desta natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do universo e o mundo transcendental de onde vieram e para onde retornarão. A gravidade que se constatava na pandemia devoradora era de alta responsabilidade, mesmo após a diminuição da sua virulência nas vidas ceifadas, nas consequências do mundo que parou e tudo quanto constituía razão para lutar. As demissões em massa dos servidores de toda a natureza, pela falta do intercâmbio comercial, deixarão feridas morais, econômicas e humanas inimagináveis, com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio, ao transtorno de pânico, aos denominados vícios sociais, do alcoolismo, tabagismo e drogadição.
O medo, tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhes instalaria ao tempo em que crimes inabituais iriam surgir ante as massas espaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Nunca se haviam reunido fatores dissolventes de uma vez, como naquele instante em que a pandemia começava o seu cortejo fúnebre e devastador. Todos compreendíamos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais às leviandades do que às responsabilidades de alto coturno. A dor dos irmãos terrestres chegara às nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Mergulhados em reflexões, aguardávamos o anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança, da coragem, assim como a confiança em Deus nos seus mensageiros encarnados e deslindados da matéria. Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizarmos o material de emergência para o mergulho nas névoas que envolviam a Terra. Então, a gente lembra que essa pandemia veio, acabou dizimando muita gente, o desencarne de muita gente, e veio essa pandemia, mas não veio a guerra. Todo mundo estava esperando uma terceira guerra mundial. E ao invés de dar uma terceira guerra mundial, veio uma pandemia. Uma guerra mundial acaba matando os mais fracos, com menos poder bélico. Numa pandemia, acaba matando todo mundo, de todos os lugares. A gente viu durante a pandemia, por exemplo, a gente precisava de álcool gel. Aí o álcool gel subiu no mercado e subiu de preço. A gente precisava de respiradores. Os respiradores também, o pessoal começou a vender muito mais caro, esconder os respiradores e vender muito mais caro. Então as pessoas, ao invés de se preocupar com o próximo, de se preocupar com a vida, estavam preocupados em ficar ricos, preocupados em se reeleger. Então, eles estavam muito mais preocupados com a parte material e manter os seus bens materiais e crescer os seus bens materiais. Se alguém morresse, tudo bem, desde que eu fique mais rico. Infelizmente, teve vários exemplos nessa pandemia que isso aconteceu. As pessoas exploravam a desgraça alheia. Infelizmente, isso aconteceu de monte. As pessoas falando, né, coisas sem sentido. Em vez de se informar sobre a coisa, eles acabam falando bobagem. Em vez de informar as pessoas para as pessoas se protegerem, acabam falando, cara, não tem problema, não precisa proteger, isso não é nada. Não é nada, mas a gente ficou sabendo que antes de começar a acontecer no Brasil, casos e casos, na Itália, na Europa, morreram muita gente. Não, mas a Europa é um país mais rico, é um continente mais rico, tem muito mais recursos. Mesmo assim, morreu muita gente. E as pessoas não estavam levando a sério isso. E se preocupando muito ainda com a parte material e deixando tudo o resto de lado. Se preocupando em obter recursos, obter poder, e as pessoas estavam morrendo. Até que, num certo momento, a pessoa começou a entender a gravidade da situação. E às vezes a pessoa. Só que quando você
tem um problema, você tem que também ajudar a pessoa a ficar, enfrentar o problema e não levar só o pessoal para baixo. Mas isso acabou trazendo consequências econômicas, né? Muitas pessoas perderam emprego, muitos comércios fecharam as portas. Então, trouxe vários tipos de problemas. Mas também fez a gente, por exemplo, na pandemia, houve uma aceleração do trabalho home office, trabalho em casa, que a indústria já estava planejando fazer, mas a pandemia acelerou muito isso. A pandemia acelerou essa nossa comunicação virtual, né? Essa comunicação através dessas mídias, com som, com imagem, que a gente está fazendo aqui, a pandemia acelerou muito isso, muito esse processo. Eu, na época, estava dando aula. Em uma semana de pandemia, a faculdade ficou uma semana parada. Na semana seguinte, as aulas já começaram a ser online. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer aula online. Mas comecei. Na primeira semana que eu dei aula online, foi uma confusão. Na segunda semana já foi mais organizada, depois foi na boa. A gente se adapta aos problemas. A gente tem uma dificuldade, a gente fala, não, isso aqui não dá para fazer. Mas aí eu consigo achar uma solução, Inclusive essa live aqui, né? inclusive essa live. Então, tem coisas ruins, mas tem muitos reflexos positivos que um problema faz a gente repensar. Às vezes, a gente está lá e não quer se modificar. A gente não sai do lugar. Mas vem alguma coisa que faz a gente se mover. E aquele fato que faz a gente se mover, que a gente acha que é uma coisa ruim, mais para frente fala, graças a Deus que aquilo me aconteceu, porque agora eu estou melhor, porque algo provocou a minha mudança. A gente não consegue reconhecer isso no momento da mudança, mas mais para frente a gente vai perceber que a gente está numa situação melhor do que antes, porque fatos, pessoas e outras ações fizeram que a gente saísse da nossa mesmice, a gente fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então, isso acontece com um monte de coisas da nossa vida. Às 23 horas, reunimos-nos no local adrede assinalado para o Ministério de Amor e de Caridade sob as bênçãos de Jesus. Era uma noite transparente e as estrelas pareciam sentir as nossas emoções, brilhando como gemas preciosas engastadas no infinito em um grandioso espetáculo de luz e de paz. Acho que é um trecho da passagem. Creuza, quem é Ismael? Faz pergunta séria agora, não, difícil. Fala para mim. Sônia, quem é Ismael? É o responsável designado por Jesus para nos guiar nesta empreitada. Mas responsável por quem? Do Como planeta. assim, porque é responsável por todos
por todos nós que estamos aqui no planeta, para que nós aprendamos, para que o planeta se torne melhor, né? Ele é o secretário de Jesus, digamos assim. Poxa, Resposta obrigada aí, incorreta. Sônia. Resposta incorreta. Quem é Ah, Ismael? ele é secretário de Jesus, Meio não certo. é? Meio certo. Quem é Ismael? É bem isso, mas eu não estou sabendo achar as palavras, mas eu sei muito bem quem é Ismael. Não, você está respondendo meio certo ali, ó. Tá bom. Quem é Ismael? Vamos, vocês têm que saber quem é Eu ia Ismael. responder a coisa. Hum? Ó, Eu ia responder a mesma coisa, que ele é responsável pela terra, né? O Jesus é o governador, né? O secretismo. Ismael é responsável pelo Brasil. Pelo Brasil. É. É. No livro Confundiu, prof. Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Prof. Evangelho. Prof. A gente Brasil, coração confundiu. do mundo, A pátria do terra. Evangelho. Jesus chama É o que é o responsável pelo Ismael e Brasil. fala, ó, você vai ser responsável pelo Brasil. Eu não li esse livro ainda. Então, Prof, desculpa. deixa eu acabar agora, deixa eu concluir só, deixa eu falar. Então ele fala do Ismael. Então, por que está falando do Ismael? Porque Ismael é responsável pelo Brasil. Brasil. Cada região, cada país tem um espírito responsável. A Itália tem um, os Estados Unidos tem outro, o Canadá tem outro, o Uruguai tem outro. Então, cada país tem um espírito responsável. Ah, No tá. Brasil, o responsável é É Ismael, o Ismael. né? Aí ele fala do Ismael e fala dos subgrupos. Então, eles falam que tem 50 pessoas, 50 espíritos, que vão ser divididos em grupos menores para mandar para um lado, mandar para o outro. Então, por exemplo, o Manuel Filomeno de Miranda ficou no grupo do Nordeste, porque ele já tem ligações com o Nordeste. O Eurípides Barçanufo, que morreu na gripe espanhola, ele, na encarnação como Eurípides, ele viveu em Minas Gerais. Então, ele estava ligado ao Sudeste. E assim tem vários outros espíritos. Então, foi mandado para todos os lugares. E o Manuel está falando só do Brasil. O mesmo trabalho que foi feito para o Brasil foi feito para todo o planeta, né? Mas ele está detalhando, Manuel, o que ele presenciou, o que ele experimentou. Então, você vai pegar na Rússia, vai ter espíritos que fizeram um trabalho semelhante lá na Rússia, ajudando, esclarecendo, indo, visitando os hospitais. Então, a gente vai ver ao longo do livro que eles foram visitar os nosocômios. O que é o nosocômio, Eliana? É hospitais. Hospital, né? Mas são Isso eu aonde sabia. o pessoal põe lá os doentes que não sabem o que tem. Então, é um tipo de hospital. Então, ele vai relatar no livro, por exemplo, várias visitas desses grupos em hospitais. Ele falou aí que esses grupos de espíritos, cada um com a sua inteligência, cada um com a sua capacidade, vai ajudar coisas diferentes. Então, por exemplo, eles têm espíritos especializados na saúde, na medicina, que vão auxiliar, intuir, os pesquisadores a desenvolver vacinas.
a desenvolver metodologias para amenizar essa proliferação. Um problema muito grave na pandemia é que as pessoas ficavam doentes todas ao mesmo tempo e enchia os hospitais. Os hospitais não conseguiam dar conta de todo mundo. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Ah, o Brasil, não sei o que lá, papá. Não. O problema de você não dar conta os hospitais foi no mundo como um todo. Isso forçou a gente a se isolar, para tentar diminuir o número de casos. E aí ele fala, né? Como a gente percebeu. Você fala, ah, não, hoje morreu só 100 mil pessoas. Nossa, que número baixo. Mas 200.000. 200 mil. Mas são pessoas, né? Então a pessoa transformava lá em números e não em seres humanos, não uma vida que se perdeu. Então, o livro fala do que está acontecendo, né? Ele foi escrito no final do primeiro ano da pandemia, né? Foi escrito em novembro de 20. Foi final de 2019, aí teve o Carnaval de 2020, aí depois que foi revelado o Covid. Então, início de 2020. Nunca vou me Isso. esquecer. Então, esse livro foi escrito no final de 2020. Fala, Celso. Não, eu só comentei que era isso mesmo que a Eliana comentou aí. Foi isso só. Eu não tenho mês aqui, mas aqui fala 2021. É 2020. Não. Ele foi lançado de O 2020 para livro. Ah, 2021. 2021 foi lançado em 2020, deve ter sido a psicografia. Ele foi lançado na virada do ano. O Divaldo fez uma palestra, de 30 de dezembro para 31 de dezembro para 1º de janeiro, né? E nessa palestra, nesse evento, né, da virada do ano, ele lançou o livro. Então foi lançado dia 1º de janeiro de 21. Mas foi escrito lá em dezembro, novembro de 2020. 2020. A gente estava em plena pandemia. Plena pandemia. Sem tratamento, sem remédios, só lotando os hospitais. Tem oxigênio. Sem oxigênio, sem medicação. Aí no livro, né, nessa fase, ele fala que iria surgir uma vacina, que a vacina iria amenizar, mas não ia resolver o problema, né? Na verdade, a gente realmente aconteceu, amenizou, mas ainda existe caso de Covid nos Sim, hospitais, sim, sim. né? Não é falado, não é divulgado, nada disso, né? Mas quem vive nos hospitais sabe dos números de casos de Covid nos hospitais, No BS Sem também. dúvida. nas UBS e tudo mais. Ou seja, a vacina realmente amenizou as coisas. Aos poucos foi amenizando os casos, mas ainda existe, né? Não resolveu. É. Por exemplo, O que acontece que a gente observa hoje, que o Covid, ele é uma doença sistêmica. E em determinadas pessoas acomete mais assim alguns órgãos, não só o pulmão, não só os órgãos respiratórios, mas fica algumas sequelas, né? E aí tem pessoas que perdem a audição,
tem pessoas que perdem o olfato, né? Então, hoje está até muito mais ameno, tá? A gripe, ela está maltratando mais do que o Covid. Então, é como está dizendo aí no livro, né? Que a vacina iria amenizar. Mas é que, como um vírus, ele está se multiplicando e mudando o tempo todo, né? É isso. É. Tem um amigo que teve Covid e ficou mais de um ano para se recuperar. Sim, Eu tive Covid, fraquinho, praticamente não senti nada, mas eu tenho a impressão que o meu olfato diminuiu depois que eu passei pelo Covid. eu A, também. a minha sensibilidade, né, olfativa era muito boa e hoje é mais ou menos. Mas, É, isso porque foi fraquinho, né? Praticamente eu nem febre teve. Foi só um. Eu tenho certeza que tive Covid porque eu fiz o teste. Só por causa disso. Se não tivesse feito o teste, eu nem sabia que tinha tido Covid. Mas, mesmo assim, meu olfato hoje está mais ou menos. Mas, eu, graças a Deus, eu falo, eu passei pela pandemia sem ter, porque eu trabalhei ali na linha de frente. Não sei se a Janete trabalhou também, mas eu trabalhei ali vestindo 3 aventais e colhendo material e vai um monte de material para fazer exame todo dia e aquela fila para colher, né? Muito desgastante emocionalmente também, assim, né? Você fica bem. Aí depois aí você tem que ter força para estar lá no outro dia, de novo. O pessoal tá lá te esperando. Não quer saber. Vambora. É isso. tudo bem. Quem Bom, gosta? eu já estava surda mesmo antes, então fiquei um pouquinho mais só um tiquezinho. Bom, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Nossa, quantos voluntários? A Janete quer fazer? Pode fazer, Janete. Você está no mudo, Janete. Se você quiser fazer, pode fazer, mas você está no mudo. Não? Então a Ângela vai fazer. Pronto. Vamos agradecer mais uma vez, né? Por mais essa bendita oportunidade que nós temos sempre de estarmos reunidos em nome de Jesus e absorvendo esses ensinamentos que nos é trazido, misericordiamente falando, né? Porque nós precisamos aprender cada vez mais para poder entender o que nós passamos aqui nesta terra, o que nós precisamos passar e de que forma nós precisamos passar. Então, se nós temos esse entendimento, fica mais fácil. E por isso, então, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por essa beneficência que Ele nos oferece. E que saibamos aplicar todos esses ensinamentos que recebemos. Que não fique apenas na teoria. E assim nós dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Boas evidências? Eu tive. Todo mundo ganhou uma rosa branca. Linda, linda, bem grande. E não, só uma coisa que, um detalhinho que eu esqueci de falar, que o Congresso Médico Espírita deste ano foi Servir para Curar-se. Esse foi né, era o título do... E todas as palestras eram... tinham essa Conotação. conotação, exatamente. Servir para curar-se. Bem, mais alguma evidência? Não, então, Eu não teve evidência de novo? Roberto, Feio. muito bem. Então, Janete? boa noite a todos. É a Creuza. Creuza tem evidência? Não. Ah. Até Boa noite, amanhã. meninas. Até amanhã, então, né? Até amanhã, porque eu vou ver. Se Deus quiser. Obrigado, prof. Tchau, Lorena. Tchau, Obrigado, Celso. prof. Gente, Obrigado,